6 vidas, uma fé e uma igreja transformada para sempre. Eles não eram reis, nem guerreiros, mas santos que conquistaram o mundo pela fé. Suas histórias foram esquecidas por muitos, mas seu testemunho ainda ressoa hoje. Porque a santidade não é história, é um chamado. Inspire-se, assista às suas histórias e fortaleça a sua fé. Ele obedeceu sem hesitar e caminhou sobre a água sem perceber. Quem foi esse monge cuja humildade revelou milagres? Ele nunca buscou fama, nunca pregou para multidões, nunca governou reinos. No entanto, São Mauro, também conhecido como São Mauros, tornou-se um dos maiores discípulos de São Bento e um modelo de obediência, humildade e santidade silenciosa. Sua história prova que, às vezes, os santos mais poderosos são aqueles que a história quase esquece. Mauro nasceu em Roma por volta do ano 512, em uma família nobre. Quando jovem, seus pais o confiaram aos cuidados de São Bento de Núrcia, no mosteiro de Monte Cassino. Lá, Mauro cresceu não apenas em sabedoria, mas também em profunda disciplina espiritual. Sob a orientação de Bento, ele aprendeu o silêncio, a oração, o sacrifício e a total confiança em Deus. Ele não brilhava por meio de palavras, ele brilhava por meio da obediência. Um dia, um jovem monge chamado Plácido caiu em um lago e começou a se afogar. São Bento, vendo o perigo, imediatamente se voltou para Mauro e disse: "Corra, Mauro, corra!" Sem hesitar, sem pensar duas vezes, Mauro correu sobre a superfície da água, agarrou Plácido e o trouxe de volta em segurança. Só mais tarde percebeu o que havia acontecido. Ao ser elogiado, Mauro respondeu que não fora sua santidade, mas sua obediência que realizara o milagre. Esse momento definiria toda a sua vida. Anos depois, São Bento enviou Mauro em missão à Gália, atual França. Lá, ele fundou mosteiros que se tornaram centros de oração, aprendizado e santidade por toda a Europa. Sob sua liderança, a vida monástica floresceu, a regra de São Bento se espalhou e inúmeras almas foram atraídas para mais perto de Deus. No entanto, Mauro permaneceu o mesmo, humilde, discreto, fiel, sem ambição, sem orgulho, apenas serviço. São Mauro morreu em paz por volta do ano 584, mas seu legado continuou vivo em cada mosteiro moldado pela espiritualidade beneditina. Hoje, ele é lembrado como o santo padroeiro dos mineiros de carvão, dos latoeiros e daqueles que sofrem de epilepsia e reumatismo, mas, acima de tudo, ele é lembrado como um santo de obediência, um homem que confiou plenamente e caminhou onde outros teriam se afogado. São Mauro nos ensina que a santidade não se encontra na atenção, mas na obediência, na humildade e na fidelidade a Deus nos lugares mais íntimos. Imagine ser eleito Papa apenas para ser condenado a trabalhos forçados em um estábulo como um criminoso. Esta é a história esquecida de São Marcelo I, o Papa que restaurou a Igreja após a perseguição e pagou com a própria vida. Roma, início do século IV. A Igreja está ferida. A perseguição destruiu comunidades. Muitos cristãos negaram a fé para sobreviver. E agora, o caos reina. Nessa igreja fragmentada, surge um homem escolhido para liderar, o Papa Marcelo I. Após as brutais perseguições do imperador Diocleciano, os fiéis estão divididos. Alguns querem misericórdia para aqueles que se afastaram. Outros exigem penitência rigorosa. Marcelo se recusa a comprometer a verdade em busca de popularidade. Ele reorganiza a igreja, dividindo Roma em paróquias, nomeando clérigos, restaurando a disciplina e exigindo arrependimento sincero. A paz começa a retornar. Mas nem todos estão felizes. A força renovada do cristianismo alarma o imperador Maxêncio. Marcelo é preso, destituído de sua autoridade, humilhado. Em vez de ser executado, ele é condenado a trabalhos forçados, designado para trabalhar em um estábulo público. Estável, cuidando de animais como um escravo. Mas mesmo ali, testemunhas dizem que Marcelo continuou a orar, pregar e encorajar os fiéis. Correntes podiam prender seu corpo, mas não sua fé. O sofrimento o enfraqueceu. As duras condições prejudicaram sua saúde.
Por fim, o Papa Marcelo morreu de exaustão e maus tratos por volta do ano 309. Sem grande catedral, sem trono, apenas um servo de Cristo que permaneceu fiel até o fim. A Igreja o honraria mais tarde como um mártir de disciplina e coragem. São Marcelo I nos ensina algo difícil, mas essencial. A fé nem sempre é confortável. A verdade nem sempre é popular. E a liderança muitas vezes vem acompanhada de sofrimento. No entanto, a santidade brilha mais intensamente nas dificuldades. São Marcelo I perdeu tudo por Cristo, exceto sua coroa no céu. E se uma carta de Roma pudesse resolver uma batalha teológica que abalava toda a Igreja? Esta é a história do Papa Santo Agatão, o monge que defendeu a verdade sobre Cristo quando o mundo estava dividido. No século VII, a Igreja enfrentava uma de suas crises mais perigosas, não perseguição, mas confusão. Um ensinamento chamado monotelismo afirmava que Jesus tinha apenas uma vontade, não divina e humana. Parecia sutil, mas ameaçava o próprio mistério da encarnação. Em meio a essa tempestade, surgiu um líder improvável, Agatão, um humilde monge beneditino da Sicília, mais conhecido por sua oração do que por seu poder. No entanto, Deus o estava preparando para algo muito maior. No ano de 678, Agatão foi eleito papa, já idoso, de voz suave e profundamente santo. Mas não se engane, quando se tratava de defender a verdade, Agatão era destemido. Ele imediatamente reuniu bispos de todo o Ocidente, forjando a unidade onde havia incerteza. Então, ele fez algo ousado. Enviou uma carta doutrinária cuidadosamente escrita ao imperador e a um concílio que se aproximava em Constantinopla. Esta carta mudaria a história. No terceiro concílio de Constantinopla, os líderes da Igreja debateram acirradamente. Cristo tinha uma só vontade ou duas, divina e humana, perfeitamente unidas? A carta de Agatão foi lida em voz alta. Ela proclamava claramente: Jesus Cristo possui duas vontades, sem divisão ou confusão, plenamente Deus, plenamente homem. O concílio silenciou. Então os bispos se levantaram e declararam: Pedro falou por meio de Agatão. O falso ensinamento foi condenado. A verdade de Cristo foi preservada, para todas as gerações. Santo Agatão não governou com poder, riqueza ou força. Governou com clareza, humildade e fidelidade. Até mesmo seus inimigos admiravam sua gentileza. Os pobres o amavam. A Igreja confiava nele. Após apenas 3 anos como Papa, Agatão morreu em 681, tendo cumprido sua missão. Em uma era de confusão, concessões e meias-verdades, Santo Agatão nos lembra que o amor e a verdade jamais devem ser separados. Você não precisa gritar para defender a fé. Você precisa de coragem, oração e fidelidade a Cristo. Se esta história te inspirou, compartilha, porque a verdade ainda precisa de defensores hoje. Assine para receber mais histórias impactantes de santos. E se você se afastasse do mundo inteiro, sem cidade, sem família, sem conforto, apenas silêncio, oração e Deus? Isso não é lenda. Esta é a verdadeira história de São Paulo, o primeiro eremita. Muito antes dos mosteiros, muito antes da vida religiosa organizada, um homem desapareceu no deserto do Egito. Seu nome era Paulo de Tebas, e por quase 90 anos ninguém soube que ele estava vivo. Paulo nasceu em uma família cristã rica por volta do ano 230. Inteligente, educado, privilegiado. Mas quando a violenta perseguição contra os cristãos irrompeu, Paulo fugiu, não por medo da morte, mas por medo de que a traição pudesse enfraquecer sua alma. Então ele caminhou para o interior do deserto e nunca mais voltou. Em uma caverna escondida, Paulo viveu sozinho com Deus. Uma palmeira lhe fornecia comida e roupas, uma fonte lhe dava água, e todos os dias corvos lhe traziam pão do céu. Os anos se transformaram em décadas, o silêncio tornou-se seu mestre, a oração sua respiração. Deus, seu único companheiro. Perto do fim da vida de Paulo, outro santo homem foi guiado por Deus para encontrá-lo, Santo Antão do Deserto. Depois de vasculhar o deserto, Antão descobriu o eremita esquecido, radiante de santidade. 2 santos, uma caverna,
uma última conversa antes que o céu abrisse seus portões. Quando Paulo morreu aos 113 anos, 2 leões apareceram e gentilmente cavaram sua sepultura. Sua vida, outrora oculta, tornou-se o fundamento do monasticismo cristão. O mundo o esqueceu, mas o céu jamais. São Paulo, o primeiro eremita, nos lembra: você não precisa de barulho para encontrar Deus. Às vezes, você precisa de silêncio. E se você abandonasse tudo, sua casa, seu conforto, até mesmo sua família, apenas para viver no anonimato, para Deus? Esta é a chocante história real de São João Calibita, o santo que escolheu uma cabana em vez de um palácio. São João Calibita viveu no século V, na grande cidade cristã de Constantinopla. Ele nasceu em uma família rica e amorosa. Seus pais lhe proporcionaram uma vida confortável, uma sólida educação e, o mais importante, uma fé profunda. Mas mesmo quando menino, João sentia algo se agitando em seu coração. Enquanto outros sonhavam com sucesso e honra, João sonhava apenas com santidade. Ele ansiava por silêncio, ele ansiava por oração, ele ansiava por entregar tudo a Deus. Contra a vontade de seus pais, João deixou secretamente sua casa e entrou para um mosteiro. Lá, ele abraçou uma vida de obediência, jejum, humildade e oração. O mundo o esqueceu, mas o céu o estava moldando. Anos se passaram. Então Deus pediu algo ainda mais difícil. João retornou à casa de seus pais, mas eles não o reconheceram. Sua aparência havia mudado, suas roupas nobres haviam desaparecido. Suas mãos estavam ásperas pelo trabalho, seu rosto estava marcado pelo sacrifício. Disfarçado de pobre mendigo, João pediu a seus pais apenas uma coisa: uma pequena cabana perto de sua casa onde pudesse morar. Eles concordaram, sem jamais saber que aquele pobre estranho era seu próprio filho. E assim, João viveu naquela pequena cabana, a poucos passos da família que um dia o conheceu, escolhendo o silêncio em vez do reconhecimento, a humildade em vez do conforto e o sofrimento oculto em vez do louvor. Dia após dia ele orava, dia após dia oferecia sua solidão a Deus, dia após dia escolhia o céu em vez da terra. Somente quando João estava morrendo, a verdade finalmente veio à tona. Ele chamou seus pais para o leito e entregou-lhes o evangelho que lhe haviam dado quando criança. Naquele momento, eles entenderam tudo. Seus corações se partiram de tristeza, mas transbordaram de admiração. Seu filho não estava perdido, ele havia se tornado um santo. São João Calibita nos ensina que a santidade não se encontra no conforto, mas na entrega. Não nos aplausos, mas na humildade. Não em ser conhecido pelo mundo, mas em ser conhecido por Deus. Que nós, como São João Calibita, escolhemos Deus acima de todas as coisas. E se esta história o inspirou, assista a mais vidas poderosas de santos aqui em nosso canal. Rischiò la vita per proteggere i cristiani, insegnò insieme a San Paolo e contribuì a plasmare la Chiesa primitiva. Eppure, la maggior parte delle persone non ha mai sentito il suo nome. Nel cuore dell'antica Roma, quando seguire Cristo poteva costare tutto, una donna aprì la sua casa e la sua vita al Vangelo. Il suo nome era Priscilla. Priscilla era una nobile donna romana, sposata con un ebreo cristiano di nome Aquila. Insieme non erano solo marito e moglie, ma missionari, insegnanti e difensori della Chiesa primitiva. Quando l'imperatore Claudio espulse gli ebrei da Roma, Priscilla e Aquila furono costretti a fuggire a Corinto. Lì il loro cammino incrociò un uomo che avrebbe cambiato la storia, San Paolo Apostolo. Paolo visse e lavorò con loro come fabbricante di tende, ma più di questo si fidava di loro, rispettava la loro saggezza e li considerava collaboratori in Cristo. La scrittura stessa onora Priscilla per nome. Negli Atti degli Apostoli la vediamo insegnare a un predicatore di talento di nome Apollo, correggendo dolcemente la sua comprensione della fede affinché potesse predicare la verità più chiaramente. Questa non era una donna comune del suo tempo. Era istruita, coraggiosa, piena di spirito.
Quando la persecuzione si intensificò, Priscilla e Aquila aprirono la loro casa come chiesa domestica, un santuario nascosto, dove i credenti si riunivano per pregare, celebrare l'Eucarestia e rafforzarsi a vicenda in un mondo pericoloso. Paolo scrisse in seguito di loro: «Hanno rischiato la vita per me». La tradizione vuole che Priscilla sia stata martirizzata per la sua fede e che la sua tomba si trovi nelle antiche catacombe di Priscilla a Roma, dove i primi cristiani adoravano in segreto sottoterra. La sua eredità non è di potere, ma di fedeltà. Non di fama, ma di maternità spirituale. Santa Priscilla ci ricorda che la Chiesa è stata costruita non solo dagli apostoli, ma da donne coraggiose che hanno aperto le loro case, i loro cuori e le loro vite a Cristo. E oggi la sua testimonianza parla ancora. Non hai bisogno di un pulpito per cambiare il mondo, hai solo bisogno di fede e del coraggio di viverla.